A paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu sou o pastor Kaique Moraes, moro aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de São João do Paraíso. Vocês agora vão ouvir uma mensagem com o pastor Fernando Alves, o pastor das multidões. Deus em Cristo vos abençoe. Amados, hoje eu quero trazer uma palavra crendo que o Senhor é Deus, o Deus da tua vida, que te sonda, que cuida de ti. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. Vamos com alegria abrir comigo a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 19, e eu quero ler apenas o versículo de número 39, que diz: havendo, pois, todo o povo atravessado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada nos traz uma palavra que fala a respeito de Joabe, quando Joabe ele repreendeu Davi, porque disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastimando por Absalão. Observe comigo que a Bíblia Sagrada diz que o rei, que era Davi, ele estava chorando. A Bíblia diz que ele também estava lastimando por conta da morte de Absalão. E essa notícia chegou até Joabe. E a Bíblia Sagrada diz que quando essa notícia ela chega até Joabe a respeito do rei, Joabe muito se preocupou. E Joabe não aceitou aquilo porque ele estava ciente do que Absalão ele tinha feito com Davi. A Bíblia Sagrada nos revela que quando chega ao conhecimento de Joabe, Joabe sabia que a morte de Absalão, queira acreditar, foi para Davi uma grande vitória, porque Absalão estava querendo tomar o trono dele. Nós podemos dizer, irmão, que foi eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que foi uma permissão de Deus que isso acontecesse. Deus permite muitas coisas acontecer para nos dar vitória. E a Bíblia Sagrada revela, no capítulo 19, versículo 1, a história revela que disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Quando nós paramos para meditar essa situação do rei Davi, quando a Bíblia diz que ele lastima-se, ele, na verdade, é um sentimento de pena que ele ficou de Absalão, porque lastimar é sentimento de pena.
A Bíblia Sagrada revela que quando ele estava chorando, estava lastimando, ou ele lastima-se, ele estava tendo um sentimento de pena, de compaixão, ele estava com dó de Absalão, sabe? A Bíblia Sagrada revela que ele estava se compadecendo. Então, a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. Claro, era filho dele, mas estava querendo o trono dele. E todo o povo sentiu por causa do rei, da tristeza do rei. A história nos revela que naquele mesmo dia o povo entrou. A Bíblia diz que entrou as furtadelas na cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja. Observe comigo que naquele dia a vitória, a Bíblia diz que a vitória naquele mesmo dia se tornou naquele mesmo dia de tristeza. Foi uma vitória, mas se tornou um dia de tristeza porque o rei estava triste. A história também revela que o povo entrou as furtadelas na cidade, como faz envergonhando o envergonhado quando foge de uma peleja. Se você parar para meditar, houve tristeza, houve pessoas angustiadas por causa do rei, porque sabia que o rei não estava bem, sabia que o rei estava mal, sabia que o rei estava sofrendo com aquela situação, e aquilo mexeu com o rei, aquilo mexeu com o coração do povo, sabe? A Bíblia diz no capítulo de número 19 de 2 Samuel, versículo 3, que naquele mesmo dia o povo entrou a furtadela na cidade, como faz quando o envergonhado foge da peleja. O que é furtadela, irmão? Isso aí era um movimento que eles faziam com o corpo. Furtadela é um movimento do corpo quando foge a um ataque, sabe? Então, eles começaram quando o corpo entrou na cidade. Diz a Bíblia Sagrada que estava, pois, o rei com o rosto coberto, e ele gritava em alta voz, o rei Davi. Aquilo ali foi o agir, a permissão de Deus, para que Davi ele ficasse aonde Deus queria que ele ficasse. A Bíblia diz que ele gritou, irmão. Ele gritou: meu filho Absalão, meu filho, meu filho. Então a Bíblia diz que entrou Joabe na casa do rei, e ele disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, a vida dos teus filhos, das tuas filhas, e a vida das mulheres, e a vida das tuas concubinas. Tu envergonhaste, estás chorando por causa de Joabe. Joabe ia te destruir. É a Bíblia que diz que Joabe, com muita autoridade, foi ao encontro dele. Ele estava dizendo: Davi, tu estás envergonhando todo mundo que está aqui por causa de Joabe.
Ele disse: amando tu os teus inimigos e odiando os teus amigos. Está na Bíblia, irmão, está na Bíblia. Jobe repreendeu ele porque ele estava amando os inimigos dele e ele estava odiando os amigos. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes, servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse, todos nós hoje fôssemos mortos, eu estaria bem contente, não é? Joabe trouxe uma palavra muito dura para ele, sabe? Ele disse: tu estás aí chorando, tu estás amando aos teus inimigos. Está escrito, capítulo 19, versículo 6. Tu estás amando os teus inimigos e odiando os teus amigos. Porque hoje dás a entender, tu está fazendo o povo entender, Davi, que nada valem para contigo. Ou seja, tu tem príncipe, mas não vale de nada para você. Você tem servos, mas também não vale de nada para você. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse, todos nós hoje fôssemos mortos, aí tu estaria bem contente. Está na Bíblia. Tá vendo? A repreensão de Joabe para com Davi. Ele disse: se ele tivesse vivo, todos nós ia morrer. Então quer dizer que nós que estamos aqui, nós não valemos de nada. Que coisa, não é? Que palavra forte que Joabe disse a Davi. Disse: se Absalão estivesse vivo, nós não estaríamos vivos. E aí tu não estava chorando, não era, Davi? Aí tu estaria contente, não é? Com a nossa morte. Aí tu estaria aí rindo, se alegrando. É a Bíblia que diz, irmão, não sou eu não, tá? Ele disse: tu estaria bem contente com isso, né? Aí ele disse no capítulo 19 de 2 Samuel, versículo 7: levanta-te agora e sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. É maior o mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Ele disse: sai, tu tem que sair, se eu tenho que sair aí, e tem que dizer ao povo: levante-se agora, saia e fale conforme o coração dos teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. Sai, tem que sair, tem que falar com eles, senão não vai ficar nenhum aqui esta noite para te dar cobertura, para te proteger. Esta noite não vai ficar nenhum aqui. Ele disse: e maior mal te será isto do que todo mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. É melhor de sair. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que então o rei se levantou e se assentou à porta e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Observe comigo que não era de costume o rei estar em lugares assim, para que todo mundo falasse com ele, para que ele não ficava tão exposto assim, sabe? Ele não ficava tão exposto assim. Então, quando anunciou o povo: olha, o rei está ali na frente, o rei está sentado em tal lugar, o rei está em tal lugar, o povo se aproximou dele. Aí a Bíblia diz, irmão, que Davi, depois da morte de Absalão, ele volta para Jerusalém. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava
a Bíblia diz que altercando entre si, dizendo o rei tirou das mãos de nossos inimigos e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que os calais e não fazeis voltar o rei? Absalão agora não está mais aqui, não está entre nós. Ele estava dizendo: Absalão já não está mais no meio de nós. Ele não está por aqui mais não. Vamos fazer o rei voltar para Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdote: falai aos anciões de Judá, dizendo: por que sereis vós últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque essas palavras, irmão, diz, porque as palavras de todo Israel chegaram até a sua casa, ao rei e a sua casa. Ele diz: por que estão demorando? Absalão não está mais aqui. Por que estão demorando trazer o rei de volta para cá? E a Bíblia diz, ele disse: vós sois os meus irmãos. Ele disse: meus ossos, minha carne sois vós. Por que, pois, serias o último em tornar a trazer o rei? Por que não traz o rei logo? A Bíblia diz que Amasa direis, porventura, não és tu meu osso, minha carne? Assim me faça Deus o que bem entender, se não fores chefe do arraial diante de mim, para sempre em lugar de Joabe. Observe comigo que a palavra veio no capítulo 2, número 19, versículo 13. A palavra de Deus veio dizendo a Amasa: direis, porventura, não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus o que bem entender, se não fores chefe do arraial. Tá vendo? Ele estava dizendo: assim faça Deus o que bem entender. Irmãos, observe comigo que Deus, irmão, Ele faz exatamente o que Ele bem entender. Você que está aí, é importante que quando você for orar, quando você for buscar ao Senhor, peça a Ele: Deus, faça o que o Senhor bem entender. É o que o Senhor quer, o que o Senhor entende, é do seu jeito, não é do meu. Você que está aí, creia que Deus vai fazer na tua vida, é do jeito que Ele bem entender. É do jeito que Deus entender, irmão. Às vezes nós entendemos de uma forma, Deus entende de outra. Nós queremos de um jeito, Deus quer de outro. Nós pensamos que vamos acertar do nosso jeito, mas nós vamos acertar do jeito de Deus. É do jeito que Deus bem entender. Tua vida, o que tu estás enfrentando, vai ser resolvido do jeito que Deus entender. Essa situação que tu estás enfrentando, o Senhor está dizendo, vai ser resolvido do jeito que eu bem entender. É do jeito que Deus entende. Se Deus entende, Deus entendeu, escuta isso aqui. Deus entendeu que enquanto Absalão estivesse vivo, Davi não ia ter paz. Deus entendeu que Absalão, ele estava querendo o trono do pai dele. Deus entendeu que era Davi quem tinha que reinar. Deus entendeu que Absalão queria dominar tudo. Deus entendeu que o único caminho de cessar essa guerra na vida de Davi era permitindo a morte de Absalão. Amados, nós precisamos entender, com a graça de Deus, a vontade de Deus.
Até porque a Bíblia diz, irmão, que a vontade de Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é agradável. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então você que está aí, pode se preparar que você vai viver dias bons, dias perfeitos e dias agradáveis. Você vai ter surpresa boa, surpresa perfeita e surpresa agradável. Você vai receber notícia boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, irmão. É a Bíblia Sagrada que diz. Se a Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, pode se preparar para viver. Viver dias bons, perfeitos e agradáveis. Momentos bons, perfeitos e agradáveis. Está escrito lá em Romanos capítulo de número 12. Romanos 12, versículo de número 2. Está escrito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o Senhor está dizendo para você que a vontade dele na tua vida vai se cumprir e tu vai viver momentos bons. Os momentos bons virão. Momentos bons, perfeito e agradável. Você crê que você vai viver momentos bons, perfeito e agradável? O bom, o perfeito e o agradável de Deus. Tu te prepara, porque vai chegar na tua vida. Deus vai te colocar no bom, no perfeito e no agradável. Pode se preparar, é Bíblia, não é invenção. Está em Romanos 12, 2. Creia tão somente que o Senhor vai te colocar. Se a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então eu tenho autorização, quando o tema da mensagem de Deus desce, para que você entenda que o Senhor vai te colocar no bom, no perfeito, no agradável. O tema da mensagem de Deus hoje é no bom, no perfeito, no agradável. O Senhor está dizendo no bom, no perfeito e no agradável. O Senhor está dizendo para você, por isso que é importante você ouvir a palavra dele, a voz dele, porque o Senhor vai te colocar no bom. Te prepara que tu vai para o bom. Te prepara porque Deus vai te colocar no perfeito, porque ele é perfeito. Te prepara porque Deus vai te colocar no agradável. Tu vai viver momentos bons, perfeitos e agradáveis, irmão. É a Bíblia Sagrada que diz, eu prego o que está na palavra. Se a palavra de Deus está falando do bom, do perfeito e do agradável, pode se preparar. A história nos revela que enquanto Absalão estava vivo, Davi estava dormindo mal. Davi estava pelos campos, escondido. Davi não tinha sossego, mas aí Deus permitiu. Deus permite muitas coisas na nossa vida para mudar a nossa vida, irmão. Deus permite coisas na nossa vida para nós desfrutarmos das bênçãos de Deus. Ele ficou triste, depois passou. Deus tirou a tristeza dele, porque Deus levantou o povo e disse: que demora essa para trazer Davi de volta para Jerusalém? Mandou o recado e disse: o que está faltando? A massa direis. Diz a Bíblia no capítulo 19 de 2 Samuel, versículo 13. E a massa direis: porventura, não és tu, meu osso, minha carne? Assim me faça Deus o que bem entender. Se não fores chefe do arraial, diante de mim para sempre em lugar de Joabe. Se vou colocar outro no lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como também de um só homem. E enviaram ao rei dizendo: volta tu com todos os teus servos. Meu Deus, tá vendo? Pode vir, rei. Pode vir que agora está tudo bem. Pode vir que agora está limpo, como diz, né? Pode vir que agora Absalão não está mais aqui, não. A Bíblia diz no capítulo 19, versículo 15: então o rei voltou
e chegou até o Jordão e Judá, e veio Gilgal para ir encontrar-se com o rei do outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gerá, o benjamita, que era de Baurim. Quem lembra dele, que um dia amaldiçoou Davi? Diz a Bíblia que ele desceu com seus homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. E com ele, a Bíblia diz que, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também seus 15 filhos, seus 20 servos. A Bíblia diz que rapidamente passaram o Jordão adiante do rei, e atravessando a barca para fazer passar a casa do rei, para fazer o que bem parecesse aos seus olhos. Então Simei, filho de Gerá, se prostrou diante do rei quando ele passava o Jordão, e disse ao rei: não me importune, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perverso ou perversamente fez o teu servo no dia em que o meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserve, ó rei, isso no coração. Ele disse: me perdoa, rei. Não conserva no teu coração meu erro, meu pecado, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desse encontrar-me com o rei, meu senhor. E a Bíblia diz que ele pediu a misericórdia a Davi, sabe? E então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei? Pois isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor. Porém Davi disse que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me seja adversário. Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Tá vendo? Observe comigo que o rei estava voltando. A Bíblia diz que Simei foi pedir perdão a ele pelo pecado que tinha cometido. Diz a Bíblia Sagrada que Abisai, filho de Zeruia, disse: não morreria, pois, Simei? Abisai disse: mata ele, Davi. Vai morrer não, ele te amaldiçoou, te jogou pedra. Meu Deus. E ele disse: não, Abisai, não pode morrer ninguém em Israel. Não vai morrer ninguém em Israel. Eu estou voltando para o trono, eu estou voltando para o meu lugar. Como é que vai morrer gente, vai ter problema? Não. Davi ainda estava sofrendo. Davi, ele estava voltando para Jerusalém. Diz a Bíblia Sagrada que Mefibosete encontra-se com Davi também. Mas Davi voltou, porque enquanto Absalão estivesse vivo, Davi não ia voltar, não. Davi estava com noites escuras, irmão. Davi estava vivendo nos altos, na fortaleza. Davi não estava bem à vontade. Davi não estava em casa. Davi não estava no lugar que Deus tinha colocado ele, não. Ele fugiu não porque ele estava com medo de Absalão, não, por vários motivos. Primeiro, porque era filho dele. Ele fugiu porque ele evitou o problema. Davi fugiu para não perder os direitos. Tá vendo, irmão? Existem muitas coisas que tem que ser feitas. Você que está aí, você tem que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus vai te colocar. O tema da mensagem de hoje é no bom, no perfeito e no agradável. Ele sabia que Deus estava com ele.
Davi chamantou delagamanto deminto. E Davi sabia, irmão, que Absalão não ia alcançar. Ele sabia, Davi tinha convicção disso. Davi era um homem preparado. Você que está aí, eu não sei. Absalão está querendo te alcançar. Absalão está querendo te destruir. Absalão está querendo o que é teu. Absalão, ele fez de tudo para destruir seu pai Davi, mas Deus não permitiu. E sim permitiu que o próprio Absalão fosse destruído. Levante a cabeça, confie no Senhor. Davi, ele teve a alegria de viver Isaías 54:17, que toda ferramenta preparada não prosperará. Davi teve a alegria de viver o Salmo 91, verso 10, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Davi teve a alegria de viver. Davi teve a oportunidade de desfrutar dos milagres de Deus na vida dele com você. Acredite que não vai ser diferente. A história nos revela que também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com Davi, com seu rei. Diz a Bíblia Sagrada que ele não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz, irmão. Está na Bíblia Sagrada. Capítulo 19, versículo de número 24. Desde o dia que Davi saiu de casa até o dia que ele voltou em paz. A história revela que Mefibosete, ele nem tinha lavado os pés, ele nem tinha feito a barba. A Bíblia diz que ele nem tinha lavado suas vestes desde o dia, está escrito capítulo 19 de 2 Samuel, versículo de número 24. Ele não tinha lavado os pés, não tinha feito a barba. É a Bíblia que diz. Ele não tinha lavado suas vestes. Por quê? Porque Davi não estava mais ali. Os servos foram com ele e a situação de Mefibosete estava complicada. Mas aí quando Davi voltou, ele foi ao encontro do rei e disse ao rei, meu senhor, meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, albaldarei um jumento, nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. A Bíblia Sagrada diz que ele disse, eu não fui, não lhe acompanhei, porque o Senhor sabe, o servo que estava comigo me enganou, pedi para ele abordar um jumento, ele não fez isso, e eu não tinha como fazer, porque o Senhor sabe, teu servo é coxo, como é que eu ia abordar um jumento, subir no jumento para te seguir, para ir ao teu encontro? Por isso que eu não fui lhe procurar. Ele está dizendo, as minhas condições não me ajudava para eu ir ao teu encontro, saber onde tu estava, como o rei estava. Eu não tinha como, e o servo que estava comigo, ele me enganou, rei. A Bíblia Sagrada diz que disse o rei, ele disse isso ao meu senhor. Está escrito, capítulo 19, versículo 26. Ele disse, ele me enganou, porque o teu servo dizia, eu estava dizendo para ele, aborda aí, rapaz, organiza um jumento aí que eu quero ir ao encontro do rei. E ele disse, mas ele não fez, ele me enganou. Tá vendo, irmão? É a Bíblia é pura em todos os sentidos. Ele disse, ele me enganou, porque o teu servo dizia, abordará um jumento para que eu nele montarei e irei, pois o teu servo é coxo. A Bíblia Sagrada diz que demais disto falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o meu senhor é como um anjo de Deus,
Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Ele estava dizendo: o senhor sabe que me acusaram falsamente, eu recebi acusações. Eu sou o teu servo diante do meu Senhor, porém o rei, ó rei meu Senhor, faze o que o senhor bem entendeu, o que bem parecer bem aos seus olhos, mas faça sabendo de uma coisa, que o Senhor é para mim como anjo de Deus. Que coisa, né? Aqui foi Mefibosete dizendo para Davi: eu não fui porque o servo me enganou, agiu falsamente, mas eu lhe vejo como anjo de Deus. Mas faça comigo aí o que parecer bem aos seus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. E contudo puseste teu servo entre os quais comem a tua mesa. Que mais direi? Tenho eu de clamar ao rei? Ele estava dizendo: o que o meu pai fez com você, o que o meu pai fez com você, toda a minha família é digna de morte, não merece nem estar aqui, porque o meu pai queria lhe destruir. Ele estava dizendo, sabe o que ele disse? E eu estou aqui, rei. Eu sei que toda a família é digna de morte diante do rei meu senhor. Contudo puseste teu servo entre os que comem a tua mesa, e o Senhor não matou. O Senhor pega toda a família e o Senhor coloca para comer na sua mesa ainda, pelo que o meu pai queria fazer com a sua pessoa. Meu Deus, que coisa, não é? A Bíblia Sagrada revela que disse-lhe o rei: pois que ainda mais falas de teus negócios, já disse eu, tu é Ziba, reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei, porque ele também, contudo, pois já veio ao rei meu senhor em paz a sua casa. Ele estava dizendo, a Bíblia Sagrada diz que disse-lhe o rei: porque ainda mais fala teus servos, teus negócios. Eu já disse eu, tu e Ziba, repartiu as terras. A Bíblia Sagrada diz que depois dessas coisas ele vai se encontrar com Barzilai. Observe que o rei, ele voltou para o lugar dele, ele voltou, usou de misericórdia, evitou algumas coisas, porque ele estava ciente, irmãos, que Deus estava colocando ele no bom, no perfeito e no agradável. Você que está aí, o Senhor manda te dizer, creia, que Ele vai te colocar no bom, porque tu não estás no bom. Ele vai te colocar no perfeito e Ele vai te colocar no agradável. Pode se preparar para desfrutar do bom, do perfeito e do agradável. É o bom de Deus, o perfeito de Deus e o agradável. A Bíblia diz que também Barzilai, que era um gileadita, ele desceu a Rogelim e ele atravessou o Rio Jordão para acompanhar ao outro lado do Jordão. A Bíblia diz que Barzilai era muito velho, irmão. Está escrito capítulo 19, versículo de número 31. Diz que Barzilai, versículo 32, diz que Barzilai era muito velho, irmão, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era grande homem. A Bíblia diz que Barzilai disse ao rei: atravessa o rio contigo ou comigo e sustenta-te-ei em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias
dos anos da minha vida para que suba contigo, ó rei, a Jerusalém. Davi estava dizendo: bora comigo, Barzilai, para Jerusalém, que lá eu vou te sustentar. Ele disse: como é que eu vou? Eu já estou com essa idade. Eu fico pensando a despedida deles dois. O que Barzilai tinha feito, tinha realizado por Davi. Davi queria levar ele para Jerusalém. Ele disse: então não vou não, Davi, ô rei. Ele disse: bora que eu te sustento lá em Jerusalém. Que coisa, né? E ele disse: não, eu já estou com essa idade, 80 anos. Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba ao rei, ó rei, para Jerusalém? Da idade de 80 anos, só entre o bom e o mal poderia o teu servo ter gosto no que quer comer ou beber. Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores, das cantoras. E por que será o teu servo ainda pesado? Ah, o rei, meu senhor: não. Ele está dizendo: eu não vou não, rei. Eu não vou ser pesado ao meu senhor, não. Eu vou ficar por aqui, ouvindo a voz dos cantores, das cantoras. Eu vou ficar por aqui. Eu já estou com 80 anos. Não vou não, pode ir. Diz a Bíblia que com o rei irá teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, porque me recompensaria o rei com tal recompensa. Pronto, eu só vou mandar um servo. E aí, ajuda esse servo, e o Senhor já está me recompensando também. Deixa eu voltar, o teu servo, e morarei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai, de minha mãe. Mas aqui está o teu servo. Aí já entra na mensagem que já ministrei sobre esse homem chamado Quimã. Diz a Bíblia, diz: Quimã, vá ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei a Quimã: irá comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedirtes, te farei. Diz: pronto, tá bom, eu vou levar esse servo, e tudo que ele me pedir eu vou fazer, em consideração a você. Eu vou fazer tudo o que ele me pedir, porque ele deixou bem claro que se Davi honrasse Quimã, estava honrando o próprio Barzilai. Alegra o teu coração, confia tão somente no Senhor. Aqui Barzilai não foi, mas ele enviou um servo que ele sabia que era um servo obediente, um servo prudente, um servo trabalhador. Ele sabia que aquele servo merecia esse presente. Ele sabia que aquele servo merecia estar ao lado de Davi. Ele sabia que aquele servo merecia desfrutar de coisas boas. O que fizer por ele, está fazendo por mim. Aí agora já entra também. Deus colocou através da vida de Barzilai, de 80 anos, colocou Quimã para que Davi cuidasse dele. É como se o próprio Deus usasse Barzilai, usasse Davi para colocar Quimã no bom, no perfeito e no agradável. Pode se alegrar. Não se preocupe com as investidas, com os levantes de Satanás na sua vida. Deus vai lhe colocar no bom, no perfeito e no agradável. É Deus quem faz isso. Eu tenho inúmeros respaldo bíblico que me conduz, que me ensina, que me traz a lembrança, que me traz a memória, que me mantém de pé. Existem inúmeros respaldos bíblicos que eu poderia citar aqui, que foi para pessoas que foram para o bom, para o perfeito e para o agradável. Quer ver? Aquela mulher que tinha perdido o esposo, os credores iam levar os filhos dela, e ela correu ao homem de Deus, e o homem de Deus deu uma instrução a ela, e ela colocou em prática, e a Bíblia Sagrada diz que ela voltou ao homem de Deus, disse: homem de Deus, o que o Senhor mandou fazer eu fiz, os vasos está tudo show, o que é que eu vou fazer com aquele azeite? Observe comigo, ela estava preocupada porque ia levar os filhos dela para ser escravo. E a Bíblia Sagrada diz, irmão,
Ela disse: o que é que eu vou fazer agora? Ele disse: você vai e vende, e você paga as dívidas, e você vai viver do resto. Ali era o próprio Deus colocando ela no bom, no perfeito e no agradável. Tá vendo? A grandeza de Deus. Existem outras e outras histórias da Bíblia que me dá o respaldo e a garantia de que Deus coloca no bom, no perfeito e no agradável. Se preparem para desfrutar do bom, do perfeito e do agradável. Eu sempre digo que quando é lapada, é lapada, quando é bênção, é bênção. O Senhor está dizendo para você que vai lhe colocar no bom, no perfeito e no agradável, e ninguém vai atrapalhar, ninguém vai impedir. O Senhor está dizendo que a tua vida vai ser boa, vai ser perfeita e vai ser agradável. O Senhor está dizendo que vai fazer coisas boas, perfeitas e agradáveis na tua vida. Creia. Eita, Deus tremendo. Pode se preparar para desfrutar de dias maravilhosos. Eu vou fechar a Bíblia, porque se eu continuar pregando, a palavra ela é poderosa, a palavra é viva e é eficaz. A palavra tem o poder, tem a autoridade, tem o domínio. A palavra tem a força para fazer tudo que nós não podemos fazer. Existem outras histórias da Bíblia que eu poderia citar para você, garantindo, abrindo o seu entendimento de que Deus colocou no bom, no perfeito e no agradável. Quer outra história que Deus colocou no bom? Elias. Deus colocou ele no bom, no perfeito e no agradável. Deus cuida do profeta até no deserto. Ele fugindo da fúria de Jezabel e Acabe, ele vai para o deserto. E lá no deserto ele pega uma pedra, faz de travesseiro, deita, diz: pronto, aqui ninguém me acha. E aí Deus envia um anjo, mandando ele se levantar com comida para ele. Ali Deus estava dizendo: mesmo no deserto, eu te trago o bom, o perfeito e o agradável. O bom foi a comida, o perfeito foi Deus mandando ele se levantar, e o agradável, Deus não desistiu dele. Ó, irmão, nem tudo que nós queremos Deus deixa. Algumas coisas Deus trava, outras Ele permite, e assim a vida. Confia no Senhor, que o Senhor te abençoe. Eu vou encerrar a mensagem. Que o Senhor te guarde, te proteja e te livre de todo mal. Receba essa palavra e creia. Creia que existe um Deus do céu que vai te colocar no bom, no perfeito e no agradável. Meu Deus. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.